Olá, caro aluno, bem-vindo à sua 15ª aula do seu curso de PySpark, comigo, com Grimaldo Oliveira. A ideia da aula de hoje é nós trabalharmos com Spark Stream. Então você vai ver qual é a diferença entre essa nova forma de coletar dados, bem diferente do que a gente vem fazendo aqui, do que a gente vem trabalhando, né, com os dados que a gente já utilizou aqui no nosso curso. Nós vamos entender como é que essa estrutura é trabalhada. Uma coisa importante é que nós vamos precisar instalar um software para o exercício que eu vou utilizar, tá? Mas, basicamente, você vai entender qual é o funcionamento dessa questão do streaming, que hoje é muito utilizado pela questão da nuvem, né? E você coletar dados na internet, coletar dados de redes sociais é muito comum. Então, vamos ver o que é que a gente vai trabalhar. Uma coisa interessante que eu trago aqui nessa apresentação, né, nesse slide, é a diferenciação dos dados que nós carregamos, que a gente chama dados em batch, ou seja, dados em repositórios finitos, que são aquelas estruturas que nós lemos de arquivo, de JSON, que nós guardávamos isso, ou seja, líamos de locais, de repositórios finitos, passando agora para dados em repositórios infinitos, é o que a gente chama de stream. Então você tem uma diferença entre os dados em batch, que é o que a gente veio trabalhando até agora, e agora a gente vai trabalhar com os dados em stream, onde teoricamente não para, né? Você tem uma quantidade de dados chegando, como se você tivesse rede social, vendo as pessoas digitando, comentando, e você ali tentando analisar a estrutura, tá? Só para lembrar que o Spark Stream, os dados são divididos em pacotes dentro do Spark, tá? Não é uma coisa direta, não. Você não estuda, ou não aprende, ou não entende o Stream como um todo. Você tem que dividir isso em pacotes. E ele é uma extensão da API do Spark, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou para o nosso ambiente, eu vou basicamente entrar na página do Spark Stream, tá? Da Apache, para até mostrar você lá tem a informação gráfica interessante, e o exemplo que nós vamos utilizar é o exemplo que a Apache utiliza, tá? Vou utilizar o mesmo exemplo que fica mais fácil, porque se eu for utilizar um exemplo de redes sociais, você vai ter que pedir acesso, ter prioridade de acesso, ter uma senha que seja autenticada para poder fazer esse contato, talvez não funcione. E aqui a ideia é mostrar a você como é a filosofia do Stream, para a partir daí você poder ampliar os seus horizontes, tá bom? Então vamos lá. Pronto, caro aluno, retornei aqui a nossa estrutura da máquina virtual, e antes de mais nada eu abri a página da Apache, tá? Da Spark Apache. Aqui, ó, esse endereço que está aí, ó. No site eu coloquei em um arquivo texto sobre sites interessantes, tá? Importantes. E aqui fala da programação Stream, tá? Eu traduzi para o português, estava em inglês, traduzi para o português, mas aqui tem gráficos bem interessantes que eu acho que é importante para você. Tá, aqui ele fala da visão geral do Spark Stream, né? Então, ele fala o seguinte: é uma extensão da API que permite o processamento escalável de alto rendimento e tolerância às falhas. Transmissão dos dados ao vivo. Os dados podem ser ingeridos a partir de muitas fontes de dados. Então ele diz o seguinte: eu posso ler diversas fontes de dados. Aqui tem exemplos de algumas fontes que você não viu aqui no curso, mas que existe: o Kafka, o Flume, o HDFS, ou seja, lê diretamente do seu disco, tá? Da estrutura do Hadoop. E assim, lê do Twitter, dá um exemplo. E isso vai passar pelo Spark Stream, que vai guardar em banco de dados, em dashboard ou no próprio HDFS. Você vai fazer uma leitura, tá? O que é que ele está demonstrando aqui? É exatamente aquilo que eu falei, que ele quebra em pacotes. Então a estrutura do dado vem stream dessas fontes, ele entra no Spark Stream com seus comandos específicos, quebra em estruturas menores, geralmente RDDs, tá? E aí faz todo o processamento de engenharia daquilo que você quiser, transformações, né? Fazer alguma operação específica e mostra o dado, exibe o dado, e aí das diversas formas que está aqui, ou gravando, ou em banco, ou em dashboard, ok? Então aqui ele traz alguns exemplos interessantes em Scala, em Java, em Python, tá? E é esse exemplo em Python aqui que eu vou usar para você, tá? Então tem alguns comandos que eu vou destrinchar lá quando a gente for trabalhar, mas especificamente é esse programa que é bem simples. E aí você vai perceber que a gente vai usar um programa. E esse programa ele está em Linux, tá? Então em Linux a gente não está utilizando, só usamos o Windows. Então eu vou usar um emulador. Esse emulador aqui, ó, MobAxterm, ele é um emulador para Linux. Então você vai digitar lá mobaxterm.mob
mobiatech.net, download, e aqui você tem as versões de download, tá? Neste momento são essas as versões. E as versões que eu vou baixar aqui, essa versão estável aqui, é um arquivo .zip, você baixa, descompacta e depois instala, tá? Então, vou baixar aqui, ó, é só clicar e automaticamente ele já vem baixando aqui, ó, já tá baixando. E aí eu vou instalar, é como se você instala um programa qualquer do Windows, não tem dificuldade nenhuma. E aí a gente vai utilizar esse programa, por quê? Porque lá dentro desse emulador do Linux eu vou chamar esse programa NC que está lá dentro, tá? E aí a gente vai poder digitar os dados de forma ao vivo, como ele diz aí, e na hora que a gente digitar os dados, ele automaticamente, o nosso script vai capturar, nosso script em stream vai capturar e vai aí fazer todas as necessidades que a gente precisar, tá bom? Então deixa baixar e a gente vai trabalhando com essa informação, ok? Pronto, já estou aqui na pasta downloads, nós fizemos alguns downloads, né, durante o nosso projeto, né, do nosso trabalho com o Spark. Tá aqui, ó, MobaXterm, é só descompactar, vou usar aquele set zip que a gente trabalhou, né, vou extrair aqui para uma pasta, pronto, extrair na pasta, você vai ver que tem um executável, dá 2 cliques para que você possa instalar, ok? E nós vamos instalar esse programa aqui para que a gente possa emular o Linux, tá? A estrutura do Linux. Pronto. Já está pronto. O programa já está aqui funcional. Posso startar um terminal específico e ele já está funcional. Pronto. Aqui já está. Deixa eu dar o acesso. Aqui ele já está funcional, ok? Já estou com a linha de comando. Não é este o problema, tá? Vamos agora... Eu vou mostrar a você o que a gente vai fazer, o script que a gente vai rodar, beleza? Aí eu já vou abrir o Spark, já vou deixar tudo prontinho para você. É mais um script que a gente vai trabalhar. Pronto, já estou aqui na nossa área do Jupyter Notebook aberto, com os scripts, né? Eu já estou com o MobaXterm também, que a gente vai utilizar, ok? Deixa eu abrir o script para a gente dar uma olhada. Esse 8º script, lendo os dados Spark Stream. Abrir esse script, né, que é um script que eu utilizei da leitura do site do Spark, né, peguei lá no site do Spark para que demonstre a você como é que funciona essa questão do stream. Já deixei aqui, tá, detalhes para que você vá à página, ver mais sobre programação stream e esse script que está lá, e o download do emulador do Xterm que a gente vai utilizar, que é esse aqui, para a gente escutar exatamente o que a gente vai digitar. Veja bem, qual é a ideia? A ideia é que eu possa capturar dados de uma forma ao vivo, real. Então, para isso, eu vou escutar o meu computador, a porta do meu computador. Seu computador, assim como tudo que você utiliza na internet, tem portas. E essas portas são permitidas a sua entrada ou não. Então, você tem diversas portas, né, que existem. A gente vai utilizar uma delas. O que é que você tem que entender aqui? A gente tinha lá o Spark Context, aqui a gente vai ter o Stream Context, e nós vamos usar o Stream Context exatamente para trazer a informação do Spark Context para criar um ambiente de leitura desses dados. Então eu estou utilizando aqui o Stream Context, então eu estou chamando o SC, se lembra que é default, ele é default da estrutura do Spark, né? E vou chamar ele, né? Vou carregar isso em um objeto SSC e vou usar o socket test para poder escutar na porta 9999 no localhost é qual? Minha máquina. Então eu vou começar todas as linhas que estão lá, eu vou começar a escutar. Shift Enter, né? Ainda não tem nada, não digitei nada lá. Vou começar a utilizar algumas transformações. Aqui no caso, toda palavra que eu digitar separado ele vai contabilizar. Tá? Ele vai fazer um split, tudo que é espaço. E aí eu vou contar a palavra. Toda vez que a palavra não existir a primeira vez, vai aparecer 1. Se existir 2 vezes, ele vai contar 2. Então eu estou usando o map e o reduce by key para fazer essa operação. Eu estou contando a quantidade de palavras, tá? Então, Shift Enter. E aqui, ó, eu vou simplesmente começar a escutar a porta. Então eu vou começar a escutar o que eu vou digitar lá no MobaXterm, tá? Eu vou usar um comando NC para poder começar a digitar. Então eu vou startar, né? E vou aguardar, ficar ouvindo. Então vou dar o start, vou chamar aqui o MobaXterm, o comando é NC-LK e a porta 9999, beleza?
Digitei, começa a digitar, ó, Rio, ó, já começou a escutar aqui, ó, tá vendo? Já começou a escutar. Deixa eu botar aqui, Salvador, capitais, tá? Vou botar aqui, Fortaleza, Rio de novo, Rio, Salvador. E aí, tudo que eu vou digitando aqui, automaticamente ele vai tentar capturar aqui. Claro, eu estou numa máquina que não é uma máquina veloz, então ele está escutando e capturando. Então essa escuta vai começar a aparecer aqui, tá? Ele vai começar a aparecer aqui no seu Spark. Então o Spark vai começar a ouvir o que eu estou digitando naquela porta. E para isso eu usei o NC, tá? O NC para poder escutar. Vamos aguardar que daqui a pouco a estrutura aparece, ok? Pronto, ele escutou aqui, ó, apareceu Rio, tá vendo? Salvador, eu dei um espaço, ele não entendeu, botou uma vez, mas Rio apareceu 2 vezes, né? E aí ele vai escutando, tá vendo? Coloquei Rio aqui 2 vezes, Salvador, que eu dei um backspace, ele tirou, aí vai procurar Fortaleza, eu escrevi Rio errado, ele vai achar Rio de novo, Salvador. Então assim, ele contou quantas vezes eu digitei Rio. É isso. Então, exatamente como a gente previa, ele vai escutando. Real time aqui não para, aqui vai ficar, né, infinito, não para. Por quê? Porque o stream ele vai partindo isso em blocos, fazendo essa leitura e vendo o que é que a gente está fazendo naquela porta, ok? Se você quiser parar, você pode parar aqui com stop, eu pode parar aqui. Se tiver muito demorado, você pode dar um shutdown, né, nessa estrutura toda, ok? Mas note, é isso que é o stream, é essa leitura, né, real time. Você vê que não para, ele continua lendo sem problema nenhum, vai ler até o infinito. Enquanto você não mandar parar, ele continua lendo e não vai parar de jeito nenhum. Beleza? Tranquilo? É isso aí, cara aluno. Chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer muito por você estar aqui comigo, muito mesmo. Qualquer dúvida, basta escrever para mim, ok? Um grande abraço.